iniciada a gravação, começando agora. Bem-vinda, Alice, você que entrou agora. Deixa eu passar aqui para vocês algumas duas orientações. Uma que certamente vocês... Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Certamente vocês vão gostar. Né? O que eu vou fazer para aliviar, entre aspas, um pouquinho para vocês? A gente tem mais 4 aulas, tá bom? Mais 4 aulas, exatamente, mais 4 aulas. A gente tem dia 18, temos a aula de hoje, temos a aula do dia 18, temos a aula do dia 25, aí nós temos as aulas do dia 1 e 6, tá? 4 aulas para a gente terminar o nosso curso. A gente só tem mais 2 assuntos para fechar o nosso programa, que é reclamação e ação rescisória, tá? Então, o que eu estou pensando? Eu não vou passar atividades para os dias 18 e para os dias 25, porque eu vou me concentrar nesse período. 2 coisas eu preciso fazer. Eu preciso gravar as aulas assíncronas destas matérias, porque no semestre passado eu não dei essas aulas assíncronas, essas foram aulas síncronas. Então eu já vou disponibilizar a aula síncrona, que eu falei resumidamente, falei mais nessa pegada de resumo que a gente faz aqui, e não com a profundidade que normalmente a gente trabalha nas aulas assíncronas, mas que já dá para vocês irem estudando. E vou aproveitar esse período para gravar essas 2 aulas assíncronas, de reclamação e de ação rescisória, assim como eu vou aproveitar para corrigir os trabalhos de vocês, para que vocês possam ir para as avaliações já com a primeira nota fechada, já sabendo qual foi a primeira nota de vocês. E aí vou pegar as pessoas que eu fiz ajustes específicos, como Daiane, vou corrigir organizar essa fase final do nosso curso, tá bom? Então vocês já ficam sabendo que nas próximas 2 aulas, no dia 18, a gente vai ter uma aula de revisão não, para tirar dúvidas, tá? Uma aula para tirar dúvidas sobre reclamação. E no dia 25, uma aula para tirar dúvidas sobre ação rescisória, tá? Não haverá avaliação para essas aulas. Em contrapartida, para obrigar vocês a estudar, nas provas, tanto do dia 1 como na prova do dia 8, tenham certeza que pelo menos uma questão, pode até ser mais, mas pelo menos uma questão será sobre esses assuntos. Reclamação e ação rescisória. Então as provas são acumulativas, vocês sabem disso. Pode cair qualquer assunto de ordem de precedentes até ações de impugnação, mas como eu não estou fazendo atividade individual de reclamação e ação rescisória, com certeza uma das questões, pelo menos uma das questões, será sobre um destes assuntos, tá? Então vocês precisam de fato estudar. E nós estaremos nos dias 18 e 25, respectivamente, tirando as dúvidas de reclamação e de ação rescisória. Tá? Ficou claro, pessoal, para todos? Professor, tem uma dúvida quanto a como a gente pode dúvida dos demais assuntos. Porque eu acho que a aula síncrona é muito pouca para a gente tirar dúvida de todos os assuntos. Marília, eu marquei 2 aulas extras para tirar dúvidas com vocês. E fiquei com cara de besta absolutamente sozinho. Ninguém apareceu nas aulas para tirar dúvida, né? Então eu disse há um tempo atrás, não sei se você é uma aluna muito frequente, mas não sei se você estava desse dia, que eu topo marcar um outro dia para tirar dúvida. Mas eu só topo se vocês me derem uma lista de pessoas que têm interesse em ir para essa aula e que tenha um número de pessoas com este efetivo interesse, tá bom? Porque nenhum de nós, nem eu nem vocês, temos tempo a perder. Pô. Eu achei, sinceramente, fiquei muito chateado, sabe? Muito chateado. Entrei no Google Meet com minha cara de besta, fiquei lá, não esperei 1 hora, que eu não sou abestalhado, né? Mas
esperei os primeiros 15, 20 minutos, não apareceu ninguém, eu fui embora. Então, eu não vou marcar voluntariamente outra aula, mas eu topo, se você tiver... E não tem número de pessoas não, viu, Marília? Se for 5, Maurício, você entra para dar aula, eu entro. Para mim não importa a quantidade, o que eu quero são... Assim, eu não tenho problema nenhum em disponibilizar meu tempo, mas para aluno que de fato esteja interessado, que queira realmente, sabe? Aí a gente marca, vocês podem decidir aí o horário que vocês querem, aí vocês me dão 2, 3 possibilidades de datas e horários, eu escolho uma delas, dentro daquilo que eu consiga compatibilizar com minhas outras atividades, né, da faculdade e fora da faculdade, para a gente fazer. Então, em princípio, Marília, eu posso qualquer dia e qualquer horário, que não seja terça-feira de manhã, que eu tenho uma aula síncrona com vocês, e terça-feira de noite, que eu tenho aula de TGP. Fora esses horários, qualquer dia e horário eu estou à disposição. Mas organizem-se, formem uma lista e me confirme. Ó, Maurício, tem 2 alunos para tirar dúvida. Você vai tirar dúvida para 2 alunos? Vou. Tem 10, eu vou, não importa. Mas desde que realmente, de fato, aconteça. Tá bom assim? Quer aproveitar um segundinho só, Adriele? Quer aproveitar para tirar alguma dúvida agora? Logo? Deixa a Adriane falar. Então tá bom. Pronto, Adriele, estou à sua disposição. Oi, professor, bom dia. Desculpa estar sem câmera, que hoje está meio complicado. Mas puxando um pouco Beleza. do que Marília disse, uma sugestão que eu tenho para fazer, que eu estava pensando. Para essa aula de revisão, seria possível o senhor fazer, sei lá, um questionário, meio que com todos os temas acumulativos, não valendo ponto, mas só para a gente ter um norte mesmo do que a gente poderia perguntar ou não. Resolvendo as questões mesmo, sabe, puxando os assuntos mais antigos, resolvendo questões dos assuntos mais antigos, e a gente faz uma revisão meio que guiada, sabe? Para também não ficar meio solto. Eu não sei se eu consigo, Adriele. Sua ideia não é ruim, não. Sua ideia é muito boa. Só que eu não sei se eu consigo. Então, assim, eu não vou me comprometer com vocês para chegar lá no dia e não dar tempo. Assim, o bicho está pegando, eu estava falando, eu fui obrigado a assumir a coordenação de mais uma turma de TGP, porque que está sem professor e não tem prazo para fazer contratação de substituto, né? E toda semana já tem atividade, eu tenho que gravar mais 2 aulas assíncronas, e sua ideia não é ruim, mas eu acho que eu não consigo fazer. Se eu conseguir, eu posso tentar, mas não espere que eu acho que eu não consigo, Adriele. Tenho que ser realista com vocês. Não que sua ideia não seja boa, ela é boa, só que eu acho que eu não consigo compatibilizar isso com minha agenda. Tá bom, professor, obrigada. Professor, deixa eu Oi, fazer uma Alice. pergunta rápida. Claro. Que o senhor falou de precedente, aí eu lembrei. Aquela atividade de precedente que nós fizemos, a primeira, se eu não me engano, eu estou tentando ter acesso às minhas respostas. E eu não estou conseguindo, porque disse que eu já respondi o formulário, que eu precisaria de uma autorização. E aí eu queria saber se teria como o senhor disponibilizar, até mesmo para estudar em cima das minhas respostas. Vamos aqui, você entende bem do... como é que eu digo, do Google Classroom, melhor que eu. Não. Vamos juntos aqui, futucando, se eu conseguir, a gente vai. Você é turma 1 ou turma 2? Eu sou turma 2. Se você é turma 2, né? Turma 2, essa daqui é a turma 1. Vamos para a turma 2, vamos aqui juntos. Turma 2 está aqui, turma 2, atividades. Vamos para a nossa primeira atividade precedente, atividade sobre precedentes. Vamos abrir aqui o formulário. O problema, sabe o que é? Eu não posso reabrir aqui. Deixa eu ver se eu já corrigi. Se eu já corrigi, eu já posso reabrir. Já corrigi, não foi? Já. Pronto, então eu acho que eu vou reabrir. Vou ver se eu consigo configurar aqui para reabrir. Deixe-me ver. Configurações. Limitar a apenas uma resposta. Participantes precisarão fazer login no Google. Deixa eu te falar o seguinte. Espera aí, eu quero a maioria aí da votação. Se eu reabrir aqui essa atividade, não tem mais pedido de recorreção. Se bem que também que já
já prescreveu, né? Prescreveu não, perdoe, já precluiu a oportunidade de pedir a recorreção da atividade precedente. Então eu vou reabrir aqui para permitir que vocês estudem, mas precluiu, né? Até porque já foi entregue há mais de 20 dias, a oportunidade de pedir qualquer revisão. Porque a partir de agora eu vou liberar que vocês entrem, editem, alterem, façam o que quiserem. Então não tem recorreção, mas a partir de agora, viu? Tem como ver as outras questões também? Agora eu fico com essa dúvida. De qual questão? Peraí, rapidinho, vamos. Marília. Tem uma dúvida para poder estudar. Maria, guarde sua pergunta aí. Vamos terminar aqui esse aqui e vamos para a sua, pode ser? Espera só um pouquinho. Então, abra aí, viu, Alice, para ver se você consegue acessar agora. Deixa eu ver a apresentação. Testes, bloqueado, perguntas erradas, perguntas... Aí, tá aqui. Podem ver, perguntas erradas, respostas corretas. Teoricamente, você deveria poder ver. Limitar uma resposta. Pronto, veja se você consegue acessar aí. Agora, Alice. Consigo, professor. Tem as minhas respostas, mas consigo acessar as perguntas. Eu acho que já é o suficiente. Já é suficiente? Mas, teoricamente, você poderia ter acesso às suas respostas. Porque, como eu coloquei aqui, ó, pela configuração, você poderia. Ó, aqui, ó. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Dá uma clique, viu? Mostrar respostas corretas para cada pergunta, depois liberar as notas. As notas já estão... Como? Liberar a pontuação. Deixa eu liberar a pontuação aqui. Pronto. Aí eu acho que você vai resolver. Agora, voltando. Então, Alice, dá uma revisada aí, vê se você consegue, tá? A partir de agora, mas a gente fez aqui o que foi possível. Maria Antônia, me diga aí, qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, como é que eu posso contribuir? Não, minha dúvida é a mesma. Se eu consigo abrir as outras atividades que foram objetivas de marcar para poder estudar, porque eu acho que eu não consigo também. Você testa aí para me dizer se você consegue ou não? É isso, quando eu... Professor, eu já testei, não consigo não. Pronto. Então vamos fazer o seguinte. Certo. Oi, perdoe, Maria, eu te interrompi. Não aparece que a atividade, aparece que o formulário não aceita mais respostas. Entre em contato com o proprietário do formulário. Porque como eu já enviei, não tem como rever as perguntas, sabe, para estudar. Quando vocês enviaram com a cópia para o seu e-mail? Eu acho que envia, só que eu não sei se a gente tem acesso, deixa eu ver. Confirmem aí, porque, salvo engano, envia para o e-mail de vocês. Eu estava lembrando isso aqui agora. Tem um formulário de ontem, ele não dá essa opção não. Vou olhar aqui no meu e-mail. Não dá essa opção não. Na verdade, só fala que você respondeu o questionário, não passa o gabarito. A professora de administrativo, ela está fazendo o seguinte, ela também fez alguns questionários. Ela coloca automático. No momento que a gente responde, a gente já sabe o que é que está certo, o que é que está errado, e aí a gente já consegue estudar em cima disso. É uma possibilidade. Eu faço isso, mas eu faço isso depois que eu vou lá manualmente. Então, por exemplo, hoje eu liberei as notas de vocês de recurso especial e extraordinário. As questões objetivas de recurso especial e extraordinário. Veja se você consegue. Veja aí, Adriele, Maria e Brena, me ajudem aí. Veja se vocês conseguem dar... Não a de hoje, porque a de hoje não está liberada, até porque não terminou o prazo ainda. Mas a da semana passada, de recurso especial e extraordinário, dá uma olhada aí. Então, no meu, é a mesma coisa, diz que eu não posso mais abrir porque eu já respondi, e não está aparecendo nota para mim também não. Pera aí. Não está aparecendo a nota não? Peraí. A minha nota apareceu, mas não estou conseguindo olhar o questionário. Peraí. Brena, quem conseguiu foi Maria. Quem conseguiu ver a nota? Eu consegui o e-mail. Pronto. Eu, Adriane, chega o e-mail.
Vocês são turma 1 ou turma 2? Eu sou... Acho que é um, não? É o primeiro horário. Sim. Eu não sei. Brena é a mesma turma? Eu sou turma 1. Também. Então, deixa eu só confirmar. Eu estou aqui na turma... Acho que essa turma que eu estou aqui agora é a turma 2. Espera aí, deixa eu abrir aqui a turma 1. Engraçado que no outro formulário eu também não recebi a nota pelo Classroom. Eu perguntei para a Rafa e ela me disse. Mas eu não consigo ver pelo Classroom. Vamos dar uma olhada aqui. Mas é porque eu tenho pra mim que é porque a nota ela vai para o Gmail. Seu Gmail cadastrado da UFBA. Então, se você entrar no seu Gmail da UFBA, você recebe a nota. Você recebe uma mensagem dizendo que ele deu a nota. Mas é isso, você só não tem acesso ao formulário. Mas a nota tem. Não tenho nada de acesso agora e não tem nenhum e-mail do seu episódio. Mas eu acho que deve ter um delay, viu, Brena? Eu acho que acabei de receber minha nota. Algumas pessoas receberam antes, eu acho. Então você deve receber daqui a pouco. Pronto. Eu vou pegar, por exemplo, a atividade passada e a mesma coisa. Não aceito mais... Vocês querem que eu já libere aqui agora? Assim, eu não aceito mais recorreção. E vou... Sim ou É não? porque senão... Hã? É porque minha nota agora e eu queria entender algumas coisas depois que... Peraí, professor, vamos entender. Como é que eu vou ver o que eu errei, o que eu acertei e eu não vou poder mais questionar o que eu errei e o que eu acertei? É isso? Porque pela manobra que eu estou fazendo, eu estou permitindo que você refaça. Entendi. Entendeu? Então, o que eu posso... Então, vamos fazer o seguinte. Espera aí. Eu vou... Eu tenho acesso ao formulário aí? Tem. Consigo. E todos você... O que as meninas querem ver são 4 perguntas, né? Precisa das perguntas. Não necessariamente todas. Para que eu faça isso, Brena, é isso. Para que eu faça isso, eu tenho que liberar que você responda de novo. Mas o senhor pode só dar um Ctrl+P e salvar como PDF e mandar para a gente perguntas? Não, são várias páginas. Deixa eu ver se eu consigo imprimir. Se eu conseguir imprimir, eu consigo imprimir isso aqui. Faça isso aqui agora. Se eu conseguir transformar em PDF, faça agora e passa agora aqui para vocês. Mas eu acho que não... Eu acho que não é possível. Mas eu vou fazer aqui. Se puder, eu faço aqui agora. Não tem problema nenhum. Se eu tiver uma forma de exportar o formulário... Deixa eu ver aqui. O professor consegue imprimir. Pronto, vamos lá. Se eu conseguir, imprime agora. Não tem estresse nenhum. Aqui, imprimir. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Resolvido o problema. Agora nesse PDF não tem resposta, né? Não, nesse PDF eu acho que não tem resposta. Deixa eu ver se eu tenho uma outra possibilidade com as respostas, que aqui ainda está com umas perguntas. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Deixa eu ver aqui. Aqui, dessa forma aqui tem, mas aqui só tem a resposta certa. Não tem as erradas. Ah, não, tem aqui. Tem aqui, tá vendo? Eu vou imprimir. Pronto. Pronto. Aqui, vamos lá, imprimir. Aí tem... Porra, mas... Oxe, que maluquice. Não deu impressão, não. Qual é? Deixa eu ver. Sobre repercussão geral. Pronto. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente não perder o tempo da aula síncrona.
Para a gente não perder o tempo da aula 5, que já são 11 horas, quando der 12h30, 12 e pouco, eu preciso realmente sair. Aqui não está saindo, tá vendo? Pelo menos aqui não está saindo do mesmo jeito que estava aparecendo lá. Eu acho que vocês, não sei se vocês acompanharam, mas nas próximas 2 aulas, está lá gravado no começo da aula, mas assim, nas próximas 2 aulas a gente não vai ter atividade. Eu vou botar a disponibilização do tempo para que vocês possam estudar e teremos 2 aulas para tirar dúvidas. E, inclusive, Marília, a gente pode combinar o seguinte: metade da aula tira dúvida sobre o assunto passado, sobre o assunto da semana, ou seja, reclamação semana que vem, e quando terminar as dúvidas sobre reclamação, a gente entra para dúvidas em geral, tá? Talvez já atenda e já atinja o que você pediu, se não atingir, mantém-se o combinado entre a gente. E aí eu vou, durante essa semana, aproveitar para corrigir todas as atividades que eu ainda não corrigi, tá certo? E gravar as 2 aulas síncronas, que eu estou precisando gravar assíncronas, de reclamação e de ação rescisória, tá? E aí eu aproveito e farei todas as liberações. Depois que eu corrigir, eu mando para vocês, espero 24 a 48 horas, se alguém tiver alguma impugnação, aí manda por e-mail, e se não tiver, eu libero tudo para vocês, e se possível, e faço também a impressão da melhor forma que der para atender vocês. Tá bom? Eu acho que assim a gente consegue otimizar a aula de hoje, e aí a gente consegue também atender esse material para vocês estudarem. Pode ser assim? Juliana estava com a mão levantada. Diga aí, Juliana. Eu tinha uma dúvida em relação às atividades. Porque na tabelinha que o senhor disponibilizou, faltavam 4 atividades. O senhor vai retirar 2, as outras 2 vão ser feitas depois da avaliação? Não. Eu vou tirar aqui, ó, reclamação e ação rescisória não terá essas 2, tá? Essa daqui, embargo de divergência, ARESP, foi feita junta com o RESP, que teve 2 atividades. Então, na verdade, desta tabela, somem essas daqui, ó, isso e isso, tá? Essas Então, 4. é a mesma nota, né, professor? A gente tirou no questionário e vai aplicar as outras. Não entendi, Adriele, perdoe. Porque, por exemplo, como você falou de ARESP, que a gente fez junto com o RESP e com os 2 RESPs, então a nota de ARESP vai ser a mesma das outras 2 de RE e RESP, não é isso? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Tem 2 notas aqui, tá vendo? RE e RESP. RE e RESP teve 2 atividades. Uma atividade subjetiva, que não foi corrigida ainda. Essa atividade subjetiva eu vou corrigir. E uma outra atividade que foi objetiva, que reúne essas 3 notas aqui, ó, RE e RESP, agravo em RE e RESP e embargo de divergência em RE e RESP. Então, dessas 3, só haverá uma nota, que é a nota que eu acabei de liberar para vocês agora. Entendi. Ok, perfeito. Pronto. Aqui, aí eu tenho... Juliana, fale, porque você está aí educadamente com a mão levantada há um tempão. É porque, em relação às outras notas das atividades passadas, o peso vai continuar o mesmo. O mesmo. Agora, então, no caso, vai diminuir a divisão, né? Porque diminui a quantidade de atividade. Não, eu vou fazer uma média aritmética das primeiras notas todas. Não altera em nada o peso. Altera na quantidade de atividades que vocês tiveram. Só isso, não mudou nada. Aqui, todas essas atividades, se você tem nota de 0 a 10, e vai ter peso 6. A somatória dela vai ter peso 6. A única coisa que eu estou fazendo é que, ao invés de eu ter feito essas atividades aqui em 3 atividades separadas, eu fiz em uma, objetiva. Ação rescisória e reclamação, eu estou liberando vocês da atividade. E vou incluir necessariamente pelo menos uma questão dessa nas avaliações. É isso daí. E RDR e AC, vocês já têm até 12h30 para terminar. Quem não terminou ainda tem até 12h30 para terminar. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida, galera? Professor. Pois não, Joyce? Eu tenho um questionamento, eu não sei se vou falar antes, mas para mim, eu vou falar agora. E é
Vamos lá. Com relação a... Não vai ter mais, Joyce. Não tem mais atividade. Agora é só a nossa avaliação síncrona. E em relação a isso, foi por conta disso que eu permiti, se você quisesse, que ao invés de vir para a aula síncrona, você usasse esse horário da aula síncrona para responder. Entendeu? E aí eu gravo a aula síncrona para permitir que vocês depois possam assistir esta aula síncrona. Então, eventualmente, se alguém não teve condições de fazer ontem no curto prazo que eu dei, e foi curto mesmo o prazo, tinha a opção de, ao invés de vir para a aula síncrona, para usar o período da aula síncrona, que está programada para a nossa matéria, justamente para fazer a atividade. E aí, depois, você assistiria a aula síncrona gravada no YouTube, sem ter perda no horário que sua programação pudesse. Mas fique tranquila, porque não terá mais atividades avaliativas com nota daqui para frente. Só teremos as avaliações síncronas que ocorrerão no dia 1º e no dia 1º e no dia 8. Tá? Certo, obrigada. Valeu. Mais alguma questão, pessoal? Essa atividade que o senhor lançou a nota agora foi de qual? A que eu lancei a nota agora foi de recurso especial extraordinário, incluindo embargos de divergência e agravo em recurso especial extraordinário. Que foram as questões, o último questionário de questões objetivas, não é isso? O penúltimo, na verdade, porque o último é o que está aberto agora. Isso. Professora, eu tenho outra dúvida, mais de método de estudo mesmo. Eu comecei a ler algumas coisas direto de Fred, que o senhor tinha dito que era pra gente estudar, e eu meio que me desesperei, porque é muita coisa. Então, assim, eu voltei e comecei a assistir algumas aulas. E, assim, o senhor acha que é ok primeiro ver suas aulas e ter um norte que pode cair ou não na prova e depois ir pro livro de Fred? É uma boa isso? Assim, qualquer metodologia agora que deixar para correr tudo atrás do último semestre vai ser difícil, Adriele, porque realmente é muita coisa. Essa era a lógica da gente ir fazendo semana por semana. Eu diria para você que as aulas assíncronas e o livro de Fred, em termos de conteúdo e profundidade, estão bem próximos. Eu acho que em alguns assuntos as nossas aulas assíncronas foram até mais profundas do que o que foi tratado no livro de Fred, e em outros assuntos o livro de Fred terminou sendo mais profundo em alguns pontos. É claro que a linguagem escrita ela é diferente, ela lhe dá uma outra quantidade de recursos. Eu diria a você que é o que for mais fácil, é o que for mais agradável para você, né? Se você conseguir... Eu sinto que o livro de Fred tem muita opinião dele, sabe? E eu não sei se o senhor vai cobrar. Assim, eu acho que não haverá, as perguntas serão perguntas de absorção de conteúdo padrão, não haverá pegadinha e nem haverá pergunta de exceção nem de nota de rodapé, tá? Nesse ponto de vista, foque mais naquilo que você acha que consegue aprender mais conteúdo. Então não vai ter pergunta nesse tipo de pegadinha. Vão ser as perguntas como eu faço, perguntas de natureza objetiva, perguntas... eu não tenho condições nos estilos de prova de fazer perguntas de casos muito elaborados e muito complexos, então serão perguntas assim, para que você responda de forma objetiva, seja oralmente, seja escrevendo, mas que você responda objetivamente sobre o Instituto. Então, assim, o que é que eu lhe diria que o ideal seria? Que eu não sei se vai dar tempo de você fazer isso. Assistir a aula assíncrona e depois ir para o livro. Ou vice-versa, ou ler o livro e depois ir para a aula assíncrona, porque aí você vai ter uma boa capacidade de absorção do conteúdo, tá? Porque você vai ter a parte oral e a parte escrita. Não sei se vai dar tempo nisso. Aí para você fazer tudo agora, embora a gente ainda tenha um mês, né? Então, se você for para estudar, as aulas assíncronas, elas estão durando em média 1h30. 1 hora e meia. Né? E os capítulos variam muito. Você tem capítulos
pequenos de 20 páginas e tem capítulos de quase 100 páginas. Né? Então, assim, vai por onde você preferir. Tá? Vai por onde você preferir. Não sei como... Sinceramente, assim, estou aqui pensando, mas não sei se eu tenho algum método especial de ajuda, não. Então, eu acho que talvez o que você precisa fazer agora, realmente, para quem ainda não... Para quem não tem conseguido manter tudo em dia, é fazer um cronograma mesmo. É pegar, ver a quantidade de dias que falta até a avaliação e dividir as atividades assim, ó, e bota lá no programa. Dia tal eu vou assistir a aula tal e ler tal. E aí, assim por diante. Assim por diante. Mas fique, pelo menos se uma coisa ajuda a lhe tranquilizar, Adriele, assim, ó, não haverá notinha, não haverá pergunta de arrancada de bolso para apertar ninguém, para uma nota de rodapé de livro nem de Fred, nem de livro de ninguém. Eu vou tratar de institutos. Eu preciso saber o que para mim vai importar nessa avaliação, para que vocês entendam o que para mim vai importar nessa avaliação, o que é que eu quero nessa avaliação. É saber se você compreendeu o que é uma apelação, o regime jurídico de uma apelação, tá? Como é que funciona o efeito suspensivo da apelação, né? Como é que funciona o efeito devolutivo na apelação, né? São essas perguntas que eu vou fazer. Eu quero saber se você entendeu o recurso, né? Não vou fazer pergunta de divergência jurisprudencial, nada disso. Eu preciso saber se vocês entenderam o Instituto, se vocês entenderam o que é julgamento de casos repetitivos, se vocês entenderam como é que funciona o sistema de precedentes brasileiro. É essa a linha que eu quero. Farei perguntas para tirar de vocês aquilo que vocês conseguiram apreender, entender e compreender destes institutos jurídicos. Professor? Oi, Juliana. O senhor falou que não vai cobrar, né, opinião, essas coisas. E em relação, por exemplo, à obra de Daniel Amorim, que é mais concisa que a de Fred, o senhor vê algum problema se te revisar por essa obra? Não vejo não. Você pode escolher a obra que você quiser, tá? O que você precisa, assim, ó, o que eu vou me centrar é na dogmática de consenso científico. Já que a palavra está na moda em consenso científico, é isso. Eu vou me aprender naquilo que constitua consenso científico em processo civil pela dogmática. É isso que eu vou lhe aprender, tá? Então, é nesta linha que a gente vai trabalhar. Perguntar o que é efeito suspensivo, o que é efeito devolutivo. Vou perguntar em quais processos cabe sustentação oral. Vou perguntar quais são as hipóteses de cabimento do recurso especial, quais são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, quais são os requisitos de recurso extraordinário. Perguntas são desse tipo, serão deste tipo, tá? Quem tem legitimidade para propor IRDR, quem tem legitimidade para propor o IAC, tá? Quando é que cabe agravo em recurso especial extraordinário, em qualquer caso, em quais hipóteses de admissibilidade, a quem compete o juízo de admissibilidade quem compete o juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário, para onde vai ser encaminhado o recurso especial extraordinário, se os dois forem interpostos simultaneamente, quem analisa primeiro, é o STJ ou o STF, né? E sendo o STJ, se o STJ entender que o RESP, que o RE, ele é prejudicial, ele pode remeter ao STF, o STF se submete ou não se submete. Então são perguntas assim. Posso até lhe dizer que 80% daquilo que vai ser perguntado está no código. Tá? 80% daquilo que será perguntado está no código. Ou pelo menos da interpretação. Eu vou além. 100%, Juliana, vai decorrer da interpretação do código. Tá? Eu não vou lhe perguntar teorias abstratas nem nada disso. Vai ser a interpretação e a compreensão dos institutos na forma como está regrado o código. Obrigada. Nada. Professor, Oi. já que a aula já está chegando aí ao final, eu posso fazer uma pergunta? Please. Eu estou aqui para isso. Pode fazer. Eu tenho de conteúdo, mas eu posso fazer de Marília. Pode fazer primeiro. Eu só tenho uma, pode fazer. Porque quando eu estava estudando sobre recurso repetitivo, os
Vamos lá. Muito provavelmente não. Eu só tenho que separar, Marília, para você duas coisas. Foi importantíssima a sua pergunta e tem tudo a ver, com aquilo que a gente tá tratando aqui hoje. Ó. Por quê? Porque eu tenho três institutos, Marília, que tem, digamos assim, entre aspas, a mesma... 4 institutos, né? Estou botando na repercussão geral como se fosse repetitivo, mas 4 institutos que têm a mesma função. Qual é a função? É uma função de geração de precedentes. O nosso sistema de precedentes ele é sui generis. Ele é diferente do sistema de precedentes de outros locais do mundo. Né? Aqui eu tenho um sistema concentrado de formação de precedentes. Como é que funciona esse sistema concentrado de formação de precedentes? Eu faço isso, essencialmente, por 4 institutos. Por 5, né? A edição de súmulas, e a súmula vinculante, no caso Supremo, mas não é essa que você está me perguntando agora. É aquilo que a gente conceitua chamar de recursos de sistema de julgamento de casos repetitivos, Então, o que é que compõe o sistema de julgamento de casos repetitivos? O IRDR, a repercussão geral e o recurso especial extraordinário em regime de repetitivos. Tá? Em regime de repetitivos. Notadamente esses dois, IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e recursos repetitivos, RE e RESP repetitivos. Tá? E eu tenho mais 2, que é o IAC, Instituto de Assunção de Competência, e a repercussão geral, só em matéria constitucional. Porque a repercussão geral pode tratar de tema que não seja repetitivo. Tá? E aí, qual é o modelo que eu escolho para cada um desses sistemas de formação de precedentes para chegar na resposta que você quer? Vai depender da matéria discutida e da existência ou inexistência de uma questão repetitiva. Quando você vem aqui, ó, para o 927, lá no comecinho, quando ele fala, né, no começo de ordem do processo dos tribunais, ele vai lá e diz o seguinte, né, os tribunais observarão, ou seja, quais são os nossos precedentes obrigatórios? Está aqui. Os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivo. Ele vem aqui mais adiante, ele vem lá mais adiante e diz quais são as hipóteses aqui, ó, 28. Para fins deste código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial e extraordinário repetitivo. Tá? Então, qual é o primeiro recorte que você está me fazendo? Você fez a pergunta, Maurício, em se tratando de um caso repetitivo que só se repete na Bahia. É isso que você está falando. Aí eu vou decompor para vocês o seguinte, olha, como é caso repetitivo, eu tenho 2 institutos que me ajudam a promover a deflagração de um precedente obrigatório pacificando essa questão repetitiva. Ou é um incidente de resolução de demandas repetitivas, ou é recurso especial extraordinário repetitivos. Ponto. Aí eu vou lhe perguntar a você, qual é a matéria? Essa matéria que só acontece na Bahia, só acontece na Bahia por quê? Porque é uma matéria de direito local? É porque eu pensei assim, perdão, te interromper. Porque eu pensei Claro. assim, sendo uma questão de matéria local, seria meio óbvio que seria o IRDR. O IRDR ele tem essa função mesmo de ser direcionada para o Estado. Mas eu pensei assim, um exemplo que eu nem sei se seria possível. Tem uma lei federal e a violação da lei federal está ocorrendo só na Bahia porque, sei lá, um banco está violando aqui, entendeu? Um banco, não é Baneb mais, tá? O Baneb, enfim, um banco estadual que está violando, entendeu? Aí, isso seria uma questão que está sendo violada na Bahia, uma lei federal, e seria repetitivo porque está acontecendo com vários consumidores. Aí, Então, não seria melhor, seria a hipótese de cabimento dos 2. Eu tanto posso pegar esta questão e pacificar via IRDR, como eu posso pegar esta questão e pacificar via recurso especial extraordinário repetitivo. Tudo faz. Ou seja, o fato da repetição acontecer somente em um estado
só vai ter eficácia, entre aspas, para impedir o recurso especial extraordinário repetitivo se a questão for de direito local, porque não cabe RE nem RESP para questões relacionadas a direito local. Mas não sendo direito local, sendo direito federal, aí você pode ter vários exemplos, Marília. Por exemplo, uma determinada autoridade federal que tem feito uma interpretação sui generis, ou seja, o superintendente do IBAMA está tratando uma questão relacionada ao Código Florestal de uma forma que muitas pessoas têm entendido que a interpretação dada é inconstitucional. Posso ir pelo IRDL, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, posso ir no RE e no RESP, a depender do conteúdo, né? RE no STF e RESP, fazendo a afetação. Aí o presidente do tribunal faz a afetação. A diferença é que no IRDR as partes podem propor, e no recurso especial extraordinário a afetação é feita ou pelo presidente do Tribunal de Justiça, ou pelo presidente do Tribunal Regional Federal, né? Ou pelo presidente do tribunal, ou pelo relator ou presidente do Tribunal Superior. As partes têm menos ingerência, têm menos possibilidade de influência no RE e no RESP repetitivo. Entendido? Show de bola. Quem queria falar também? Mais alguma coisa? Marília. Não, nesse assunto, por enquanto, eu só não queria saber. Show de bola. Quem tinha que fazer uma pergunta era a Adriele. Vamos lá, Adriele. Oi, isso. Professor, tem um assunto que você fala, deixa eu só puxar aqui que eu anotei, mas salvo engano, é dentro de microsistemas, em que você fala que na existência ou abandono, quando se tratar de demandas coletivas, diante do abandono ou da desistência, o Ministério Público assumirá a condução do incidente ou dos recursos impeditivos para fins de fixação da tese. Eu não entendi essa parte. Vamos lá. Eu chego lá. E isso que você está falando, Adriele, tem uma regra parecida com essa também, nos recursos especial e extraordinário repetitivos. Tá? Porque existe neste microsistema de formação concentrada de precedentes uma objetivação do direito, ou melhor, uma objetivação do julgamento, não propriamente do direito. O direito já é objetivo, mas dos julgamentos. E nos quais você precisa separar o interesse do indivíduo, ou seja, João, que é o autor do RESP, que foi afetado para ser repetitivo, ou João, que é autor da ação anulatória na qual foi instaurado o IRDR, tá? Ou Pedro, que é o apelante, né, o recorrente do recurso especial, que teve afetação da matéria à Corte Superior, à Corte Especial do STJ, ou para o Pleno do Tribunal de Justiça. Então, estas pessoas continuam a ter faculdades, deveres e direitos processuais individuais. Então, eu posso desistir do meu recurso especial. Assim como, a depender da situação, eu posso também desistir, né, da ação anulatória na qual foi instituído o IRDR. Eu posso fazer isso? Posso. Mas qual é a grande questão? Esta desistência do meu recurso, da minha ação em que foi instaurado o IRDR, ela não deve levar ao fim da discussão e debate objetiva da tese. Discussão e debate objetivo da tese. Daí que, havendo esta desistência, o Ministério Público assume para ter a continuidade do julgamento do IRDR. Então, como regra, quando eu tenho uma instauração do IRDR, o tribunal, ou no IAC, o tribunal, o órgão superior do tribunal, ele vai julgar o recurso e a tese. Mas
E aí, qual é a lógica dessa objetivação? Se a pessoa desistir, o que é que eu faço? Eu não vou julgar o recurso, mas eu mantenho o julgamento da tese. Vamos aqui para o CPC 977, para que você entenda um pouco melhor. Aqui, ó. Admitido o incidente. Construir o incidente. Conteúdo do acordador. É porque quando você fala demandas coletivas, eu associei muito ao processo coletivo, porque na parte que faz, você fala no início, você faz algumas comparações. É porque o processo coletivo tem a mesma regra. E foi do processo coletivo que nasceu essa ideia. Porque também no processo coletivo eu tenho, a solução de uma multiplicidade de demandas. E aí eu transcendo o interesse e o direito daquele indivíduo, ou seja, assim, você quer desistir da ação civil pública, determinado sindicato, determinada associação, desista. Mas a gente vai continuar. Você pode até desistir dos efeitos em relação a você, mas o Ministério Público assume essa ação civil pública para seguir adiante. É a mesma coisa aqui com o IRDR. Você quer desistir? Desista. Mas o Ministério Público assume. Vou pegar aqui. Pra gente. Deixa eu voltar aqui, deixar isso aqui, Ctrl F. Pronto, Ministério Público, ofício, petição, julgamento. Ctrl F, desiste. Porra, por que ele veio aqui para baixo e não foi aqui? Não, antes. Não, depois. Aqui, ó. Incidente de resolução de demandas repetitivas, nosso IRDR. A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou abandono. Esta regra, Adriele, é a mesma regra que foi inspirada no processo coletivo, de que eu tenho que transcender o interesse individual daquela pessoa que desistiu. E que se aplica para os recursos especiais extraordinários repetitivos, por força do microsistema, e pelo IAC. E o IAC é omisso no tema. Recurso especial extraordinário repetitivo até trata com a mesma regra. E o IAC é omisso. E aí o que é que se defende quando a gente fala, né, em dois microsistemas? Eu tenho um microsistema que é de julgamento de causas repetitivas, que ele é mais amplo, e eu tenho um outro microsistema, né, que é menos amplo, e eu tenho um outro sistema que é o de formação concentrada de precedente, que é o mais amplo. Então, a ação coletiva ela serve para resolver uma multiplicidade de casos, de processos, serve. O IRDR serve. Recurso especial repetitivo serve. O IAC serve? Não. O IAC não serve. Então, o IAC, por exemplo, ele faz parte do microsistema concentrado de formação de precedentes, mas não faz parte do microsistema de resolução de demandas repetitivas. Ficou claro, Adriele? Pronto, agora eu consegui entender. Então, essa regra vai ser aplicada tanto para IRDR, RE, RESP e o IAC por omissão, porque como não trata o tema e é benéfico, digamos assim, a gente vai aplicar também para o IAC. Exatamente, por aplicação analógica do IAC. Porque observe que o IRDR ele vai dos artigos 976 até 987. São 11 artigos regulamentando o IRDR. Quando você vai para o IAC, é um único artigo. Se eu não me engano é 947. Um único artigo. Ponto. Aí você tem vários hiatos teoricamente normativos ou várias lacunas normativas de falta de um regramento direto do IAC, porque o IAC nasce no Supremo. Nasce no regimento interno do Supremo.
o Supremo, em algumas questões, resolveu que a questão era muito importante, tinha que jogar para o pleno. E começou a fazer isso antes de ter lei. Antes de ter lei. Antes de ter lei. Aí depois, o CPC de 73, nas últimas reformas, incluiu esta possibilidade no julgamento da apelação. E agora, o CPC de 2015 incorpora e generaliza esta novidade do IAC. Só que você tem muita lacuna de regramento para essa questão. Muita lacuna de regramento para essa questão. Aí o que é que eu faço em relação a estas lacunas? Eu vou aplicar ao IAC tudo aquilo que faz parte do microsistema que ele participa, que é o microsistema de formação de precedente concentrado. E tudo aquilo que não for, obviamente, contrário ao Instituto. Agora, qual é a diferença central, Adriele, do IAC para o IRDR? Olha, eu só proponho o IRDR quando não tiver múltiplos processos. A diferença é essa. Se eu tiver múltiplos processos, eu proponho o IRDR. Se eu não tenho multiplicidade de processos, é IAC. Beleza? Pronto, perfeito. Outra dúvida, só que agora é em relação à imagem de divergência. Vamos lá. Eu tenho uma parte que você fala do julgamento, que você fala que no STJ e do STF são muito similares. E aí eu notei uma diferença, só que eu não sei muito se está certo. E você fala que existe uma obrigatoriedade que o Ministério Público participe no STJ, mas não existe, mas é opcional no STF. Não, é que o regimento interno, o embargo de divergência e o agravo, eles têm muita normatização regimental do regimento interno. E o regimento interno, salvo engano, o regimento interno do STJ prevê expressamente e o do Supremo é omisso. Mas na prática ele termina em termino. Ah, porque eu tinha entendido que era opcional, exceto nos casos que fossem obrigatórios previstos em lei. Sim. Exatamente, é isso aí. É exatamente isso aí. Como não tem uma previsão, porque se você olhar aqui, embargo de divergência, tá aqui, artigo 1043 e 1044, são 2 artigos. Você não tem aqui referência à intervenção do Ministério Público, tá vendo? Vá aqui no 1043 e vá no 1044, você não tem intervenção, não há uma previsão expressa da intervenção do Ministério Público, tá bom? Quando você pega o recurso especial extraordinário repetitivo, ele vai lá e diz que o Ministério Público vai intervir. Como a gente viu ali o IRDR agora, você viu que no IRDR o Ministério Público vai intervir. Então vai intervir quando? Vai intervir para além das hipóteses que lá na parte geral do CPC, já fala que o Ministério Público vai intervir, ou seja, no artigo 1078. Tá? Então, todo e qualquer processo, de toda e qualquer natureza, e todo e qualquer recurso que tenha interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos, tá? Pela posse de terra, terá a intervenção do Ministério Público. Assim como nas hipóteses 179, tá? Como fiscal da ordem jurídica. Aqui, me perdoe, é o regramento dele como fiscal da ordem jurídica. Então, em todas essas hipóteses do artigo 1078, eu tenho que ter a intervenção do MP sempre. Tá bom? Ok até aí, Adriele? Pode abrir seu microfone para a gente conversar. Ok até aqui? Pronto. Então, Olha aqui no caderno, tem mais alguma dúvida. mas calma, que eu não terminei ainda não. Só para a gente fechar a ideia. Deixa aberto aí para a gente ir dialogando. Então, ou seja, se eu tiver uma apelação numa ação de despejo entre 2 pessoas jurídicas, ou uma pessoa jurídica e um maior incapaz, eu vou ter intervenção do Ministério Público? Sim. Não vai ter. Porque a ação de despejo não tem interesse público nem social. Porque na ação de despejo, eu estou falando que é um maior e uma PJ, não tem interesse de incapaz, e a ação de despejo não é litígio coletivo. E a apelação não faz obrigatoriedade de intervenção, não tem obrigatória intervenção do Ministério Público. Se você procurar aqui, do 2009 até o 2014, não tem intervenção do Ministério Público. Ponto. Não tem intervenção do Ministério Público. A mesma lógica
teoricamente, eu iria para o embargo de divergência. Também o embargo de divergência não tem previsão de intervenção do Ministério Público. Mas o regimento interno do STJ diz que ele vai intervir. Então ele intervém a partir da função do regimento interno do STJ. Da função do regimento interno do STJ. Tá? E no Supremo é omisso. Mas na prática o Supremo repassa. Agora, sendo um embargo de divergência no Supremo, terá nulidade se chegar lá uma causa que não tenha interesse público? Né? Não terá nulidade. Agora, imagina comigo uma causa que discuta, Adriele, uma causa que discuta uma questão constitucional e que tenha nessa questão constitucional repercussão geral e que não tenha interesse público. Você consegue imaginar um exemplo? Ou seja, uma situação que discuta a questão constitucional, que tenha repercussão geral, né? Lembra? Né? Repercussão geral é relevância de caráter social, político, econômico ou jurídico, e que não tem interesse público, é raríssimo. É raríssimo. Então termina ocorrendo na prática a intervenção do MP. Beleza? Mas sempre respeitando o 147. Eu tenho que meio que conjugar duas ideias. 178. 178. Isso. Exatamente. Então, sempre tem que olhar o que está previsto que o Ministério Público pode atuar. Tem que fazer sempre essa conjugação de interpretação. Isso. Beleza até aqui? Mais alguma dúvida, galera? Mas eu tenho uma dúvida de repercussão geral, posso fazer? Pô, pode fazer sim, sem problema nenhum. Na verdade, é mais quanto ao procedimento, porque eu tinha uma... Agora eu não vou lembrar, eu vi aqui na minha agenda que tinha essa dúvida, mas eu não lembro especificamente como era. Mas tem uma questão da parte de sobrestamento, da repercussão geral. Esse sobrestamento, ele só se dá quando já foi admitida a repercussão geral ou antes de ser admitida a repercussão geral? Depois de admitida a repercussão geral. O sobrestamento se dá após o reconhecimento da repercussão geral. É porque eu lembro de ter uma parte que fala assim, se na, o que eu não tenho na minha vida, tá? Na repercussão geral, o presidente do TJPA pode Já negar en- documento a recurso sobre Estado quando é conhecida a ausência de... Vamos lá. Eu já entendi o que onde está a sua pergunta. Veja se eu consigo esclarecer. Se não for isso, eu lhe retorno a palavra. É porque o procedimento da repercussão geral ele tem duas etapas. Ele tem uma primeira etapa, porque assim, eu posso automaticamente negar a repercussão geral, ou eu posso dizer que tem repercussão geral, mas vou julgar a repercussão geral. Vou julgar a repercussão geral, que é inclusive julgada no plenário virtual, né? O plenário virtual do Supremo nasce com a repercussão geral. Então, assim, todas as vezes que o Supremo diz, olha, eu vou analisar a repercussão geral desse caso, eu gero a suspensão. Até o julgamento do mérito da repercussão geral. Entendeu? Mas não é porque eu interpus um recurso e disse que tem repercussão geral. Ou, né? Porque assim, a análise da repercussão geral, ela é privativa do Supremo. O presidente não pode decidir sobre repercussão geral. Ele não pode, por exemplo, ao contrário do RESP e do RI, e por outros fundamentos do RE, ele pode dizer que não admite o RE porque não tem ofensa à lei federal. Mas ele não pode dizer que não admite o RE porque não tem repercussão geral. Por quê? Porque é privativo do Supremo a decisão sobre repercussão geral. Ele pode inadmitir nas hipóteses em que o Supremo já disse que não tem repercussão geral. Mas naquelas hipóteses que o Supremo ainda não decidiu sobre a existência de repercussão geral naquele tema, o presidente do tribunal não pode julgar. Tá? Isso tem, inclusive, norma expressa nesse sentido. Tem norma, um dos parágrafos aqui, será considerada a existência, o Supremo Tribunal, em decisão recorrível, não considerará de repercussão ordinária quando a questão constitucional interessada não tiver repercussão geral. O recorrente deverá demonstrar a repercussão geral, poderá admitir a análise e a manifestação em terceiro subscrito. Aqui, ó. É neste período, a partir daqui, ó, que o relator admite,
que você faz a suspensão, entendeu, Maria? Faz a suspensão. Era isso ou eu trouxe outro tema? Não é isso mesmo. Então, no caso, o STF vai decidir, eu vou analisar se tem repercussão geral, relator, no caso. Isso. Eu vou analisar. Aí o presidente vai ter, toda vez que chegar o contrato sobre isso, ele sobreve. Aí, quando o STF decidir o mérito, tem, no caso, não tem repercussão geral, aí o presidente vai negar segmento a todos porque não tem, não é isso? Exatamente. E se eventualmente tiver repercussão geral, ele manda para reanalisar. Tá? E se o órgão não voltar atrás, ele sobe o recurso. Beleza? Pronto. Mais alguma coisa? Mas eu também tenho. Pode Vamos. perguntar isso, eu perguntei. Bugado, pergunte, vai. Eu acho que a minha é rápida. É também em relação à repercussão geral. E a questão da ofensa reflexa à Constituição. Porque eu fiquei em dúvida exatamente, porque assim, foi que eu entendi. Que vai se considerar em casos que vá para o Supremo, né, por RE, e que não seja assuntos que sejam diretamente ofensivos à Constituição, ele já vai dizer que não tem repercussão geral. Por esse simples fato de não ser uma questão constitucional. E aí eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. Eu entendi, mas ao mesmo tempo eu fiquei confusa, porque eu não entendi o fundamento da discussão quanto a isso, entendeu? Porque eu entendo que o simples fato de não ser constitucional já não deveria, em tese, ser discutido pelo Supremo. Mas eu vi que tem uma discussão em relação a isso de ser ou não discutido, dever ou não ser discutido pelo Supremo. E aí eu fiquei um pouco confusa em relação ao que fundamenta essa discussão. Porque para mim parece meio óbvio. O fato de não ser constitucional não deve ser discutido. Entendeu? Entendi. O problema é o seguinte, a gente tem, deixa eu confirmar se é súmula 279, ofensa reflexo, deixa eu ver, súmula 279 do STF. Cadê para ver se eu acho aqui? Não é 279 não. Vamos lá. Qual é a questão? Não é não. Vamos lá. Qual é a grande questão do problema da ofensa reflexa? Que inclusive o CPC ele deu uma sobrevida à ofensa reflexa. Porque ele tem dois tópicos. Assim, um é dizer que tudo bem, não há repercussão geral. Mas outra é para admitir a fungibilidade para recurso especial. Não sei se você lembra dessa regra, né, Alice? Qual é a questão central da ofensa reflexa? A gente tem na Constituição muitos princípios. E os princípios, eles, em geral, eles se apresentam, eles se corporificam, entre aspas, em regras. Então, pegar um exemplo aqui, um exemplo isolado. Princípios contraditório e ampla defesa. Princípio do contraditório e ampla defesa. Então, para o cumprimento do princípio do contraditório e ampla defesa, é que determina o CPC que você tem 15 dias para apresentar a contestação depois da audiência de conciliação. É que diz que você tem direito a apresentar réplica, outra regra do CPC que diz que você tem direito a apresentar réplica se a parte alegar fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. É que diz que o mesmo prazo dos recursos devem ser respeitados para fins de contrarrazão. É o que lhe reconhece, né, o direito de se manifestar sobre o documento novo que foi inserido sob pena de nulidade e por aí vai. Então, todas estas regras, elas são regras que corporificam, né, que dão aso, que fazem a integração do projeto normativo princípio, que representam, né, a entificação dos valores que está por trás daquele princípio. Tá bom? Então, o que é que sempre aconteceu durante todas as vezes? Se em determinado caso, um determinado juiz vira e não lhe dá o direito à réplica quando era para dar o direito à réplica, aí você recorria, dizendo que ele ofendeu o artigo lá 300 e pouco da réplica, né? Da parte de saneamento do processo, de ordenamento do processo, e dizia que ele ofendeu a Constituição,
porque ele ofendeu o contraditório e a ampla defesa. Né? E aí o Supremo Tribunal Federal fez uma jurisprudência muito... ele fez uma jurisprudência defensiva muito radical no sentido de não admitir recurso extraordinário quando a ofensa da Constituição era esta ofensa reflexa, ou seja, para ofender o princípio do devido, do contraditório e ampla defesa, né? Na verdade, foi uma ofensa à regra que estabelece o direito subjetivo processual de apresentar réplica em determinadas situações. Então, a ofensa à Constituição é meramente reflexa e não direta e que, portanto, não caberia recurso extraordinário. Tá? E essa jurisprudência consolidou-se sob o esperneio de 9 entre 10 constitucionalistas e de 10 entre 10 processualistas. Né? Pouco importa, a gente esperneava porque dizia assim, ofendeu os dois, pessoal. Eu ofendi a regra e ofendi o princípio. Mas não tem jeito, o Supremo foi e cacetou, consolidou o seu entendimento e aí ficou. Né? E aí quando veio agora no CPC 2015, a gente teve uma vidazinha da ofensa reflexa, que é o que permite a fungibilidade. Vamos lá, aqui quando por ocasião... Não. Cadê? Recurso especial extraordinário, cadê o regramento de quando ele é proposto? Solucionar o recurso, tribunal recorrido... na hipótese de concluir o julgamento, eu estou dando especial, aqui, 1033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição, afirmada no recurso ordinário, por pressupor a revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgá-lo como recurso especial. Tá? Então, o que é que o CPC fez aqui? Ele reafirmou a compreensão de que não cabe RE por ofensa reflexa, e aí por isso que eu não tenho como falar em analisar repercussão geral nas hipóteses em que a ofensa é reflexa, mas ele respeitou o princípio da primazia do julgamento do mérito e o princípio da fungibilidade e permitiu que eu transforme este RE num RESP para apreciação do tribunal, do STJ, se de fato houve ou não houve ofensa à legislação. Beleza? Tá fechado. Tranquilo, professor. Obrigada. Show de bola. Galera, mais alguma coisa aí? Alguém que... pois não, Adriele, jogue duro. Acho que em barras de divergência. Você fala do procedimento a ser seguido quando uma decisão monocrática é divergente do acordo ou paradigma. Aí você fala que é necessário primeiro interpor um agravo interno, que afetará o órgão, e após a decisão sobre esse tema, a gente pode interpor em barras de divergência sobre essa última decisão, que acho que é um pouco confusa. E como você esclarecer, por favor? Muito simples mesmo, Adriele. Não cabe recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência de decisões monocráticas. Não cabe. É preciso que eu esgote a instância pretérita para ter acesso a esses recursos. Então, se uma apelação... É a mesma lógica. Eu estou pegando aqui os três para aproveitar e ir revisando mais coisas, viu? É a mesma lógica. Se eu tenho uma apelação que foi monocraticamente improvida ou provida, porque vocês sabem que o relator está lá no 932, Ordem dos Processos nos Tribunais. Em algumas hipóteses, quando tem um precedente obrigatório em uma delas, ele pode sozinho julgar o mérito da apelação, provendo ou improvendo. E se ele fizer isso ofendendo a Constituição, a lei federal, né, o direito federal, para não falar lei, direito federal, eu não vou caber RESP e RE direto. Por que eu não vou caber RESP e RE direto? Porque a RESP e o RE e os embargos de divergência também cabem contra os acórdãos proferidos. Então, no caso da apelação, o que é que eu tenho que fazer? A mesma coisa.
eu tenho que entrar com um agravo interno contra a decisão monocrática do desembargador, porque o agravo interno ele é o recurso que serve para afetar a decisão monocrática para julgamento do órgão colegiado. E aí o órgão colegiado, ao julgar esta apelação, ele lavrará um acórdão. E deste acórdão, se houver ofensa ao direito federal ou à Constituição, aí sim é que haverá a possibilidade de interposição do recurso especial e extraordinário. Aí subiu, foi para o recurso especial extraordinário. Vamos supor que subiu lá, chegou o recurso especial. Chegou lá no recurso especial, o presidente do STJ, que é, nos termos do regimento, quem faz hoje a admissibilidade do recurso especial, ele não admite o recurso especial. Simplesmente não admite, entende que não houve ofensa à norma infraconstitucional ou que está faltando algum outro requisito. E faz isso decidindo de forma diferente do que tem decidido, por exemplo, a Corte Especial sobre o mesmo tema. Eu vou poder entrar com embargo de divergência, fazendo cotejo analítico entre a decisão monocrática do presidente do STJ e a decisão, né, e o acórdão da Corte Especial? Não posso, porque não cabe embargos de divergência enquanto eu não esgotar na estrutura interna do tribunal o julgamento colegiado. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que interpor um agravo interno, que é a forma que eu tenho para afetar esta decisão do presidente a turma de julgamento, que é o órgão colegiado competente, né? As turmas de julgamento são os órgãos colegiados competentes para julgamento de resto. E aí eu vou ter que distribuir um relator, e este relator vai julgar o agravo interno. Ponto. Se esse relator monocraticamente proferir uma decisão de inadmissibilidade, eu também não posso, no agravo interno, eu também não posso entrar com embargo de divergência, porque eu vou ter que entrar com um novo agravo interno desta decisão monocrática. Por quê? Até que eu consiga obter, Adriele, um posicionamento colegiado via julgamento de mérito do agravo interno. Via julgamento, porque não cabe embargo de divergência cotejando decisão monocrática. É por isso que quando vocês veem os precedentes no STJ, você vê aquela sopa de letrinha. ED em ag reg int em res em div resp. Pronto. O que é isso aqui? É um embargo de declaração no agravo interno, no embargo de divergência de recurso especial. Né? Você precisa entender isso. É difícil. Resp RE viola. É difícil. Tem que estudar, não tem jeito. Né? Eu acho o processo super fácil. Mas RE, se você entende a lógica, é mais fácil. Mas assim, RE e RESP é complexo realmente. O regramento jurídico é complexo. Então, essa é a lógica. Não cabe embargo de divergência de decisão monocrática. Entendeu, Adriano? Entendi. Obrigado. Show de bola. Oi, Arthur. Manda. Direito da posição de um recurso para um órgão que não é competente para julgar, no caso, ofendo uma questão constitucional, na verdade não, eu ofendo achando que é para o Supremo, só que deveria ser para o STJ. Não é exatamente isso, não. A remessa do Supremo para o STJ é outro. É outro motivo. O que é a ofensa reflexa, Arthur? É que para a ofensa reflexa, ela só existe da lei para a Constituição. Ela não existe o oposto. Tá? Então, o que é que o Supremo quer dizer? Olha, se todas as vezes que você alega que a Constituição foi desrespeitada, mas que ela foi desrespeitada, né, porque se ofendeu uma regra infraconstitucional, cuja regra, né, ela plasma o princípio, essa ofensa não é diretamente feita à Constituição. Essa ofensa ela é feita, né, na verdade, a esta regra. E aí você vai ter que interpor, o caso aí seria o de cabimento de recurso especial e não de recurso extraordinário. E é isso que o Supremo diz. Eu não admito recursos extraordinários todas as vezes que supostamente
a ofensa à Constituição decorre da interpretação e da aplicação de uma regra infraconstitucional. Em outras palavras, o que o Supremo está dizendo para você é, você deveria ter interposto um recurso especial. E o que é que o CPC de 2015 veio fazer isso daí? É o seguinte, nestes casos, ele admitiu a fungibilidade para permitir que eu converta, entre aspas, o recurso extraordinário em recurso especial. Aí sua pergunta, mas isso aí então, professor, não é a interposição de um recurso ao órgão competente? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o que vai acontecer, o que pode ter, por exemplo, imagine uma determinada situação. Do julgamento de uma causa, não me foi dado direito à réplica, para me manter no mesmo exemplo. Não foi dado direito à réplica. Mas foi, no âmbito da fundamentação, acolhido uma causa extintiva da obrigação que foi alegada na contestação. Então, era a hipótese que caberia a réplica. Ponto. Vamos supor que eu interpus um recurso especial por ofensa à norma que trata da réplica. Vou pegar aqui. Pegar aqui. Experimento da petição inicial, conciliação um pouco mais à frente. Revelia, providências preliminares. Aqui. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo a produção de prova. Aí eu vou dizer o seguinte, olha, o juiz, ao não me determinar a manifestação sobre o fato extintivo que foi alegado e que você acolheu, você ofendeu o artigo 350 do CPC e você ofendeu o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que fala do contraditório da ampla defesa. Tá? Porque você cerceou a minha defesa. Eu tinha direito a me defender via réplica. O que é que o Supremo chegou? Então, se você interpôs os dois, você fez seu papel, você interpôs os dois recursos. Só que o seu recurso extraordinário, ele não vai ser analisado pelo Supremo. Porque o Supremo entende que em situações como essa só cabe resp. Né? Nesse caso, ele vai mandar converter e remeter para o STJ, mas o STJ já tem um recurso autônomo. Então, nesse caso, ele seria simplesmente inadmitido. Porque já tem resp interposto sobre o tema. Entendeu, Arthur? Entendi. Se houver 2 capítulos a ser impugnados da sentença, um capítulo para o STJ e um capítulo para o STF. Só que esse capítulo que foi interposto para o STF, ele entende que deveria ser remetido para o STJ. Isso. E pode ser de um mesmo capítulo, inclusive, viu, Arthur? Não precisa ser de capítulos distintos, não. Um mesmo capítulo de sentença, se tiver fundamentos de natureza constitucional e infraconstitucional, ele tem que ser impugnado pelos 2 recursos, especial e extraordinário, inclusive sob pena de inadmissibilidade. Súmula do STJ e do STF sobre o tema. Mas pode ser dois capítulos ou um capítulo único. O que interessa aí é o fundamento da questão. É o fundamento. Letícia, perfeito, Arthur? Mais alguma dúvida? Não. Letícia, você queria falar alguma coisa? Você abriu o microfone. Então, viva, galera. Tranquilo, sem estresse. Eu pensei que você tem alguma dúvida. Então, galera, vamos então terminando por aqui, né? Relembrando, dias 18 e 25 serão... Dia 18 eu vou dar prioridade a tirar dúvidas sobre reclamação e também tirarei dúvidas sobre outros assuntos. Dia 25, eu priorizarei tirar dúvidas sobre ação rescisória e também tirarei dúvidas sobre outros assuntos que vocês tenham dúvida. Não haverá atividade nessas 2 semanas. Será, com certeza, uma das questões da avaliação
será relacionada ou a ação rescisória e reclamação. Esses assuntos, o que é que eu quero, até para que fique bem claro, não significa reclamação ou ação rescisória, pode ser que caia até os dois, mas pode ser que caia só um delas, ou pode ser que caia uma questão conjugando as duas questões, tá certo? Conjugando as duas questões. Mas assim, são assuntos que, o que eu quero dizer, são assuntos que prioritariamente devem ser estudados, tá bom? Porque como eu não estou fazendo trabalho específico sobre eles, cairá. E aí a gente vai deixar as próximas aulas para fins de tirar dúvida. Eu já estarei subindo hoje à tarde, material tanto de reclamação quanto de ação rescisória. Mas não tem ainda uma aula assíncrona gravada minha, que eu estarei gravando durante esta semana. Mas já tem uma aula síncrona que eu faço um resumo destas duas ações de competência originária. Tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Ou podemos, de fato, parar por aqui? Então, valeu. Um grande beijo no coração de vocês. Boa semana, bons estudos, saúde para todos nós.